Isso aqui. Bom, então, no grau B, né, nós vamos tratar fortemente dos produtos de vetores, né? Então, na semana passada, a gente já começou a tratar do produto escalar, né? E vimos algumas coisas do produto escalar e hoje a gente vai falar então do produto vetorial. O produto vetorial, né, ele é um outro produto entre vetores. Mas antes de nós chegarmos lá no produto vetorial, que vocês já deram uma olhadinha ali na pré-aula e tal, como é que funciona, basicamente o que a pré-aula passou para vocês é o que a gente vai rever daqui a um pouquinho. Mas antes de chegar lá, vamos retomar como a gente terminou a aula passada. Então, na aula passada, nós terminamos, eu deixei esse slide aqui, é o slide para pensar, né? Então, eu tenho dois planos. Né? O plano da equação, ou seja, este plano aqui, ele é paralelo a este plano aqui? Né? A pergunta, será que eu posso ver isso? Bom, como é que eu vou verificar se dois planos são paralelos? O que seriam planos paralelos? Por exemplo, o teto e o piso são planos paralelos. Né? Toda análise de plano, ela passa pelo vetor normal. Então, eu vou ter que analisar os vetores normais de cada um dos planos. Então, o plano, eu vou chamar aqui de plano 1. Né? Geralmente se denota plano pela letra P. Então, P1. O plano P1 tem este vetor normal. 6, ó, aqui já tem um errinho do sor, né? Menos 6, mais 3, menos 15, né? Então, menos 6, mais 3, menos 15. Agora, o plano P2. Né? Quem é o N? 2, menos 1, 5. Tá? Então, quando eu estou analisando o plano, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para o vetor normal. Lembrando, o vetor normal ele está no plano junto com acompanhando as coordenadas, né? Então, aqui vai ser menos 6i mais 3j menos 15k, menos 2i menos j mais 5k. Então, para eles serem paralelos, né? Então, para os planos serem paralelos, o vetor N1 tem que ser paralelo ao vetor N2, né? Ou seja, eles têm que estar paralelos. Não precisa ter o mesmo sentido, não precisa, né? Mas eles têm que ter a mesma direção. Quando eu falo em vetores paralelos, eu estou falando em preservar a direção do vetor. Então, como é que eu avalio isso, né? Então, retomando, fazendo uma viagem lá no grau A, a gente viu o seguinte: para dois vetores serem paralelos, né, eu tenho que fazer, né, a razão entre as componentes tem que ser igual, ou seja, né, a razão entre as componentes tem que ser igual. A gente pode observar o seguinte, né, aqui eu tenho N1, em cima eu só tenho N1, embaixo eu só tenho N2. Ah, professor, mas se eu quisesse fazer o contrário, botar N2 em cima e N1 embaixo, você ia chegar à mesma conclusão. Tá? E aquele fato, né? Se eu coloquei N1 em cima, eu vou colocar N1 em cima em todo mundo e componente com componente. Tá? Então, essa relação aqui ela tem que ser verdadeira. Se essa relação é verdadeira, então os vetores são paralelos, né? Então, essa é uma realidade. Essa é uma proposição bem importante. Então, os vetores têm que ser paralelos para os planos serem paralelos. Vamos ver como é que fica isso. Então, aqui, voltando à proposição, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Tem uma coisa que eu tenho que apagar aqui. E pegando os números. Né? Então, quem é o N1? O N1 é menos 6. Né? Quem é o N2x? N2x é 2. Né? Então, é o que aconteceu aqui. Né? Ficou
menos 6 sobre 2. Quem é o N1 de Y? É 3 positivo. Quem é o N2 de Y? É menos 1. Quem é o N1 de Z? Menos 15. E quem é o N2 de Z? É 5. Então, colocando todo mundo no seu devido lugar, eu vou ficar com menos 6 sobre 2, 3 sobre menos 1, menos 15 sobre 5. Então, eu tenho essa sequência de igualdades. Para que os vetores sejam paralelos, né, essa igualdade tem que se permanecer todos os lados. Tem que permanecer, né? É o que vai acontecer, né? Porque menos 6 que divide 2 é menos 3. Menos 3 que divide menos 1. E menos 15 por 5 dá menos 3. Então, por exemplo, só para a gente ilustrar, né? Se aqui fosse, sei lá, 7, aqui fosse 7, né? Eu não teria essa igualdade. Portanto, eu não poderia concluir sim. Eu ia concluir não. A conclusão seria não. Mas, como a igualdade se manteve, então o que eu tenho? Logo, os vetores são paralelos. Esses são paralelos, ele se dá exatamente pela igualdade. Tá? Então, ou seja, essa conclusão se tira exatamente desta proposição aqui. Tá? Bom, então foi isso que eu deixei para vocês pensarem, né, na semana passada. E também deixei o material para vocês, o material que eu deixei para vocês, eu deixei também como uma atividade pré-aula, né, para que vocês pudessem ir resolvendo o exercício e depois, agora, nesse momento, poderem acompanhar. Toda a aula de hoje eu deixei ela em branco, mas depois, no final da aula, eu vou postar esse arquivo aqui completo para vocês, tá? Bom, então, esse aqui é semelhante ao exercício que vocês têm na pós-aula. Semelhante ao exercício que vocês têm na pós-aula, mas a ideia é a mesma. Então, você tem um plano, né? O plano de equação, né? Y igual a 2. Então, isso aqui é um plano. Então, o que ele pede? Determine o vetor normal a esse plano. Eu tenho 3 perguntinhas, a 1, a 2 e a 3. Então, vamos começar primeiro com o vetor normal. O que seria o vetor normal desse plano? Né? Olhando para essa equação, a gente vai enxergar o seguinte: eu teria 0x. A minha equação seria isso aqui, né? A equação que a gente viu na aula passada. CZ igual a D. Isso aqui a gente viu na aula passada. E aí o meu vetor normal é AI, BJ, CK. A gente viu isso aqui na aula passada. A minha equação é y igual a 2, eu tenho 0 para x, 0 para z, igual a 2. Então, eu tenho y igual a 2. Eu tenho mais e mais aqui, né? Então, o que aconteceu? O meu n só pode ser quem? J. Né? Vou ver se eu botei ali ele, né? O meu n só pode ser o J. Se eu olhar num espaço, se eu fizer a representação tridimensional, então aqui eu tenho x, aqui eu tenho z e aqui eu tenho y, né? Então, eu pego aqui y2, o meu plano, ele corresponde, então, como se fosse uma parede, né? Aqui no meu, fosse uma parede, né? Paralela ao eixo x, né? Cortando o y no ponto, cortando o y em 2. Porque esse plano, todos os pontos desse plano têm ordenada 2. E aí o meu vetor normal a ele é o meu vetor j, né? Aqui é o meu vetor normal.
seja, apontando na direção de y. Bom, que é a próxima perguntinha que ele faz, né? Então, vamos ver qual é a próxima perguntinha ali. Vai pedir a representação desse plano. Né? Que está aqui, a representação desse plano. Nesse link aqui, se vocês depois clicarem nele, ele vai levar para o aplicativo que faz esse tipo de gráfico só para plano. E aí, o que ele mostra aqui? Vamos, o que ele está mostrando aqui, né? Eu fui lá, fiz o plano. Então, aqui eu tenho o ponto 2, né? Aqui está o y igual a 2. Aqui ele desenhou o j é um vetor unitário, ou seja, e aqui sempre é dado um ponto do plano, né? Então aqui eu tenho um ponto do plano. Então o meu plano é esse aqui. E é um plano que ele é perpendicular, né, ao meu eixo y. O meu eixo x está aqui, ó. E o meu eixo z está aqui atrás, por isso que ele é pontilhado, ó. Ele é pontilhado porque o eixo z está aqui atrás. Então ele é paralelo ao eixo x, né? E que fica atrás desse plano aqui. Então, aqui está o meu vetor J. Bom, tá. Aí ele diz o seguinte: determine o ângulo entre o plano y igual a 2 e o plano 5x menos 2y mais e igual a 4. Ou, aqui, às vezes, tem duas formas como eu escrevo isso, né? Uma das maneiras, às vezes aparece, é 5x menos 2y mais z igual a 4, ou nesse formato aqui, onde eu passei o 4 para cá. Tanto faz. Tá. Para determinar ângulo, nós vamos usar esta formulação aqui, uma formulação que a gente viu na aula passada, né, de produto escalar, para encontrar o ângulo. E aí nós vamos reforçar de novo essa ideia. Produto escalar, ele está diretamente ligado à propriedade geométrica do produto escalar. A gente vai associar o produto escalar, que é o pontinho, o ângulo entre os vetores, né? Então, o ângulo entre os planos, ele é o ângulo entre os vetores. Né? Então, é isso aqui que essa expressão está medindo, né? O ângulo entre esses dois vetores. Tá, o meu N1, o J, o módulo de N1 é 1, e o meu N2 é 5i menos 2j mais k. Então, o módulo desse N2 é quem? Né? É o módulo do vetor, né? 5 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui deu raiz de 30. Então, tá, vamos juntar tudo na fórmula. Ah, falta o N1 vezes N2. Então, como é que fica N1 vezes N2? Vai ficar 5 vezes 0, menos 2 vezes 1, e 1 vezes 0. Então, ficou menos 2. Sabendo que o meu produto escalar é negativo, nós esperamos que o ângulo θ seja maior que 90 graus, ou seja, seja um ângulo obtuso. Então, isso aqui é uma consequência do produto escalar negativo. Então, quer dizer que o meu ângulo, ele é um ângulo aberto, né? Ele é um ângulo que a gente chama de obtuso. Tá. Então, aplicando a fórmula, né? Então, menos 2. Aqui fica 1 raiz de 30. E fazendo a continha na calculadora, com um arco cosseno, a gente vai encontrar, então, 111 graus, aproximadamente. Certo? Então, para lembrar, como é que a gente faz o arco cosseno na calculadora? O arco cosseno na calculadora, você vai na tecla Shift, né? Shift. Depois da tecla Shift, você vai na tecla cosseno. Shift cosseno. E aí, no teu visor, né, vai aparecer isso aqui, cos menos 1, abre parênteses. E aí você digita a expressão, né? No caso, menos 2 dividido por raiz de 30. Então,
aí vai dar 111, vai dar um monte de número, no caso 111 graus, porque aqui tem um monte de coisa. Tá? Então, é um exercício bem interessante, que a gente retoma um pouco daquilo que a gente viu na aula passada. Essa fórmula... Vale? Esse daí é o exercício 8 da lista da atividade 11, não? Isso. Ah, tá. A diferença é que é x igual a 2, aqui é y igual a 2. Isso mesmo, só muda o y e o x ali. Isso. Eu tinha ficado com dúvida nesse exercício. Que tem um detalhe, é que aqui eu tenho 5, né? No caso, vai ser o produto escalar vai ser 5 aqui. E aí vai ser um ângulo menor que 90. Uhum. Tá? Isso. Tá. Obrigado. Então tá. Então na corrige lá e entrega, ainda dá tempo. Bom, então era isso aqui. Essa fórmula do ângulo, ela vai nos acompanhar durante todo o grau B. A gente viu ela na aula passada, vai ver ela mais uma vez hoje, que não é aqui, mais adiante. E na lista, na atividade para a aula de hoje, e na aula que vem eu vou perguntar. Enfim, é algo que vai ficar bem presente, bem marcante a partir de agora. Bom, produto vetorial. Então, vamos entrar no assunto do dia. Produto vetorial. Então, o que vocês viram na pré-aula? Vocês viram lá na pré-aula, né, as principais definições. Então, primeiramente, o que eu sei? Que o produto vetorial ele vai ser denotado por este sinal. Tá? Então, se você denota, escreve isso aqui, né, com um pontinho, escreve com um pontinho, você está fazendo um produto escalar. O produto vetorial, ele é este sinal aqui. E ao contrário do produto escalar, né, o produto escalar, ele me gera um número. O produto vetorial gera um outro vetor. Certo? Então, ele vai me gerar um outro vetor. Ele pega um vetor, multiplica por outro vetor. Eu pego um vetor, multiplico com outro vetor, e isso vai gerar um outro vetor. O produto escalar, eu pego um vetor, multiplico por um vetor, e isso me gera um número. Certo? Ou seja, me gera outra coisa, não é um vetor. E quais são as características desse novo vetor, desse vetor que surge? Quais são as características dele? A principal característica dele é que ele é simultaneamente ortogonal aos vetores de origem. E aí entra essa palavra aqui, que é o simultaneamente. Então, esse novo vetor, ele é simultaneamente. E aí eu espero que essa palavra se torne sinônimo de produto vetorial. É simultaneamente ortogonal. Ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus com U, forma um ângulo de 90 graus com V. Tá? Então tá. Então essa definição de produto vetorial é a primeira definição. A gente pega um livro mais não tão prático, um livro... Quando eu digo um livro prático, não seria um livro de engenharia, mas eu pego um livro na área mais matemática, que vai dizer assim, bom, eu vou definir formalmente o que é um produto vetorial, né? Assim, como se definiu isso, né? Então, só para a gente entrar assim, de forma bem simplista, nessa definição um pouco mais formal, o produto vetorial, né, quando ele foi elaborado, ele pensou o seguinte: se eu multiplicar o i pelo j, eu vou ter que encontrar o k. Se eu pegar o j, multiplicar pelo k, eu vou ter que encontrar o i. E se eu pegar o k e multiplicar pelo i, eu vou ter que encontrar o j. E além disso, eu tenho essas relações aqui, de menos i, menos k, menos j. E essa relação aqui, ó, i vezes i dá zero. Zero vetorial, né? J vezes j dá zero.
A vezes K dá 0. Isto aqui segue aquela ideia de regra da mão direita, né? Ou seja, eu tenho I vezes J. Então, eu ponho a minha mão na direção do J e eu faço um movimento na direção de I, né? Ou seja, meus dedos vão na direção de I. Então, o meu polegar vai apontar na direção do A. Se eu pegar o contrário, por exemplo, se eu pegasse o contrário, eu pegasse a minha mão diferente, né? Se a minha mão estivesse no outro sentido, né? E apontasse na direção do I, então o meu polegar estaria para baixo. Tá? Bom, a regra da mão direita, aqui eu só fosse falar, porque eu acho que presencialmente seria mais interessante. Eu acho que no YouTube deve ter outras referências sobre isso. Essa aqui eu jogo a bola para o professor de física, que ele que vai falar mais para vocês disso. Mas o produto vetorial está intimamente ligado a essa regra da mão direita. Tá? Bom, então a partir dessa definição, né, dessa definição básica, nós vamos chegar aonde? Na definição pelo determinante. Olha só que coisa linda. Pois é. Então, eles reapareceram. Como é que fica? Você tem, né, o produto escalar entre um U e um V, que é denotado por U versus V, ele é, então, um determinante. Tá? Então, se fez lá toda uma dedução e se chega a esse determinante aqui. Então, a primeira linha é o I, o J e o K. A segunda linha é dedicada ao U, certo? A terceira linha ao V. Então, a segunda linha, e isso é bem importante eu ressaltar, é dedicada a esse vetor aqui. A primeira linha, a segunda linha. A terceira linha é dedicada sempre a esse vetor aqui. Tá? Se você mudar essa ordem, pode ter problemas em relação, pode não, vai ter problemas em relação ao sentido do vetor. Então, vamos falar disso. Então, como é que eu resolvi isso? Dá para fazer, se vocês olharem lá na atividade pré-aula, ele resolveu esse problema, esse determinante, usando a regra de Sarri, né? Ou seja, escrevendo aqui do lado, né? I, J. O X, o V de X, o Y, o V de Y. E foi resolvendo. Resolveu. Né? Fez isso e assim por diante. Bom, eu acho legal isso, mas eu acho que não fica organizado. E eu gosto das coisas organizadas. E um método que faz as coisas organizadas é o método de Laplace. Tá? O método de Laplace, então, eu pego este elemento aqui. Né? Então, aqui ele. Eu excluí essa linha e essa coluna. Sobrou esses elementos aqui. Agora vamos para o próximo. Então, eu peguei a primeira linha. Então, na primeira linha, agora eu peguei este aqui. Bom, se eu peguei este elemento aqui, fecha aqui. Então, se eu peguei esse elemento aqui, eu vou excluir a primeira linha e a segunda coluna. Então, sobrou estes daqui. Repara o sinal negativo. Por que o sinal negativo? Porque lá no teorema de Laplace, antes de você multiplicar o determinante, você tinha que fazer o I mais J. Quem é o I mais J? É o 1 mais 2. Né? Nesse caso aqui, a posição, a linha 1 com coluna 2. Então, ficou menos 1 na 3. Menos 1 na 3 é menos 1. Então, esse menos aqui é uma decorrência da regra de Laplace. E por fim, então, pela mesma regra de Laplace, se eu pego o K, excluo a primeira linha e a terceira coluna, sobrou, então, esse determinante aqui. Tá?
Vocês... Vale? Tu ensinou esses dois métodos. Isso. Ensinou outros também. Na hora da avaliação, se eu usar o método de Sarri, tu vai aceitar. Normal. Claro, porque é o que melhor tu te encaixa, né? Tem que fazer por onde tu te encaixa. Eu gosto desse aqui porque isso aqui é organizado. Tá? Se eu não te convencer que esse é o melhor, faz do jeito que tu te convenceu que é o melhor. Tá. Certo? Beleza. Bom, então vamos fazer um exercício, né? Fazer um exercício. Então, eu tenho U e eu tenho V. Eu quero fazer U versus V. Então, vamos lá. O que acontece? Eu tenho U versus V. Então, o meu U, aquilo que eu disse, o U ele tem que vir aqui. Tá? O V tem que vir embaixo, respeitando essa ordem. Porque isso pode dar problema no sentido. Tá? Vamos falar disso. Então, exatamente como a gente fez, né? Primeiro eu excluo essa coluna. Aí sobrou 4 e 0, 3 e 1. Ou 6 e 1. Aí depois eu excluo esta, sobra 5 e 1, 3 e 1. E depois esta, 5, 1, 4, 0. Aí. Tá, feito isso, então a gente vai fazer a continha, né? Vai ficar, para retomar então o determinante 2. Celso, só para te chamar dúvida ali é 4, 0, é 3 e 1, né? Embaixo do K nós temos 3. Onde está teu lápis aí? Onde está teu lápis? Aqui? Isso. Isso, obrigado. Né? Isso aí, obrigado. Valeu. É isso, exatamente. Tá, valeu. Então ficou 4, 3 e 1, né? Ou seja, tirei isso aqui. Então tá. Então, fazendo o determinante aqui, eu vou ficar com 4 vezes 1, 3 vezes 0. Portanto, ficou, então vai ficar 4 menos 0. Menos 5 menos 3. Né? Mais 0 menos 4. Então, lembrando, diagonal principal menos diagonal secundária. Diagonal principal menos secundária. Diagonal principal menos secundária. Então, ficou 4. 5 menos 3 vai ficar 2 positivo. Com esse sinal negativo vai ficar menos 2. 0 menos 4 vai ficar, então, o 4K. Certo? Então, feito, então, nosso primeiro produto escalar. Bom, então a gente está chegando ao finalzinho da primeira live. E aí, então, nesse intervalo que a gente vai fazer, eu vou deixar para vocês esse exercício aqui. Tá? Então, esse exercício aqui nós temos que fazer o produto escalar, e aí a gente vai ver por que a gente tem que respeitar a ordem da segunda linha e terceira coluna e calcular os módulos desse produto vetorial, certo? Então, vamos botar a mão na massa agora, vamos ter 20 minutinhos para vocês fazerem essa atividade. E nós voltamos, então, às 20 horas e 30 minutos, certo? Então, era isso que eu tinha nessa primeira live preparado para vocês. Agora, a hora de botar a mão na massa, tá? Então, vamos lá e finalizamos aqui. Que horas retorna, Celso? Voltamos às 20h30. Tá certo, tá bom. Obrigado. Tá? Então, esse exercício aqui. Vocês têm esse material lá no Moodle, tá? Então, 20h30, retornamos. Tá, não dá pra voltar ali onde tu fez os X ali? Isso aí, vou dar um print na tela. Um pouquinho menos ainda. Um pouquinho menos ali. Onde tá fazendo o X ali. Não, aí mesmo, naquela mesma. Aqui? Onde tava, na outra, no slide 11. No 11. Isso. Aí, mas tu tinha feito uma resolução de um vezes outro ali. Ah, mas tá tranquilo, deixa que eu dou um print que eu já sei. É diagonal principal vezes a secundária, né? Isso, é diagonal menos a secundária. Isso, tá certo. Tá, deixa eu dar um print screen aqui na tela. Aqui.
Tá, pra mim fechou. Ah, então tá. Então tá, pessoal. Então, bom trabalhinho para vocês. Às 20h30 estamos aí. Às 8h30 estamos de volta. Então tá. Até daqui a pouco. Certo. Beleza. Até daqui a pouco.